O senhor já nasceu um lar cristão? Não, minha Como é conversão foi por volta é? dos 20 anos. 20 anos. Como é que foi essa. Não nascer num lar cristão, eu também não nasci num lar cristão, fiz essa mudança, estava com uns 13, 14 anos na época. Foi uma perseguição absurda. E como é que foi a do senhor? Como é que foi essa transição dos 20 anos, em plena juventude, para o cristianismo? Como que Deus o chamou? Eu era dependente químico nesta idade, né? Nesta idade. E eu fui para uma casa de recuperação para dependentes químicos. E ali, então, eu experimentei conversão. Fiquei lá um tempo, ali mesmo, isso poderia ter feito parte da resposta já. Meu desejo não era deixar a casa de recuperação, mas continuar servindo ali agora, como alguém que foi redimido pelo Senhor, libertado das drogas e especialmente salvo pela graça, né? E eu queria manter-me ali como líder para continuar servindo. Mas muito sabiamente, o pastor da época, eu faria a mesma coisa. Ele diz, em outras palavras, né? Graças a Deus por esse desejo, então amadureça esse desejo com o tempo cristão, que quem sabe você volta, né, para servir o Senhor desta maneira. Não foi assim que Deus me conduziu, mas me conduziu para servir a igreja do Senhor de outra maneira. Então a minha conversão foi nesse contexto, né? Eu era dependente químico e fui por uma casa de recuperação, e lá o Senhor salvou a minha vida. Não apenas me libertou dos vícios, isso seria muito pouco, mas ele me redimiu do meu pecado. Ele me fez reconhecer que eu era um pecador e que eu vivia então em rebelião contra o meu Deus e que eu precisava voltar-se para o Senhor, mas a única maneira de eu voltar não é por esforço próprio, porque pelos meus pecados eu devo ao Senhor. Então eu precisava de um redentor, que eu não posso me redimir. E esse redentor é só um, Jesus Cristo. Deus me fez conhecer a graça do Evangelho, confiar em Cristo Jesus para minha salvação, me deu graça para crer nesse Cristo, entregar a minha vida a Ele e me render ao Senhor. Então depois disso eu voltei para minha vida, né? Fui para a igreja do Senhor, como membro da igreja do Senhor, segui minha caminhada, continuo como parte do corpo de Cristo, mas agora no papel de liderança, né? Amém. Então foi isso. Então quando minha família viu esta transformação na minha vida, né, isso foi um testemunho muito positivo para eles, né? Então assim, na parte mais interna da minha família, meus pais, não houve nenhum tipo de resistência, né? Muito pelo contrário, com o passar dos anos, eles mesmos se converteram ao Senhor também, né? Através da postura que o senhor foi mostrando, a evolução, a maturidade. Eu diria que esse é um instrumento, né, da graça de Uhum, Deus, o testemunho pessoal, mas a conversão vem pela fé em Cristo Jesus, né? A uhum, palavra é pregada, uhum. Deus então redime esse pecador, dá fé para ele crer em Cristo, né? Resgata ele, então tira da morte para a vida, né? Pela obra do seu Espírito, dá fé para ele crer, ele crê em Cristo. Agora, o nosso testemunho pessoal e a pregação da palavra que levamos para aqueles que desejamos ver conhecendo a Cristo, isso é uma obra do Senhor. Só o Senhor salva o pecador. Então, o nosso testemunho é só uma parte da graça de Deus para ficar evidente aos olhos dos outros o que Deus faz com um pecador. Mas a salvação é pela graça dele, mediante a fé em Amém. Cristo Jesus. Amém.